Que não existe família perfeita, todos nós sabemos. Apesar de muita gente pensar que a família cristã é como propaganda de margarina, a verdade é que enfrentamos diariamente desafios e lutas para viver em paz com nós mesmos, com o próximo e com Deus. As histórias bíblicas não escondem os problemas que famílias importantes tiveram. Os dramas familiares acontecem há muito tempo e a palavra nos aponta caminhos de graça para a transformação. Para cada família desajustada, disfuncional e imperfeita, existe uma graça perfeita e superabundante. Deus quer restaurar relacionamentos, criar vínculos e estabelecer a cultura do reino dentro da sua casa. Famílias imperfeitas, graça perfeita. Bom dia, bom dia. Graça e paz da parte do Senhor, amém? Muito bom estarmos na casa do Senhor. Você que nos visita, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha também pela internet, que a graça de Deus invada a sua casa. E nós temos meditado a respeito desse tema. Se você puder, adquira esse livro ali com o Pastor Ivo na livraria, porque eu creio que Deus está mexendo nas nossas estruturas. E aquilo que o Senhor faz, Ele vai aperfeiçoando a cada dia, nos tornando mais parecidos com Cristo. E se há um laboratório para nos transformar, é esse ambiente de família, não é verdade? Semana passada, nós estivemos meditando um pouquinho a respeito da família de Abraão e Sara, que foram levados pela mentira, pela precipitação e ansiedade. E como a graça do Senhor alcançou aquela família. E hoje nós estaremos falando um pouquinho a respeito, como a jornada familiar muitas vezes trazem alguns momentos difíceis que geram angústia e dor, porque o amor está intrinsecamente ligado também ao sofrimento. Jesus morreu por nós naquela cruz por amor, e aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E a semelhança de Cristo, nós também precisamos ter esse amor sacrificial para que possamos ter relacionamentos saudáveis. E a família é esse laboratório de Deus para nos transformar. O anseio do nosso coração, propondo essa série, é que nós voltemos ao fundamento da família cristã. Que o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida, na nossa casa, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Não somos perfeitos, mas seguimos aquele que perfeito é, e que possamos crescer a cada dia no conhecimento da palavra do Senhor. Famílias imperfeitas, graça perfeita. A graça de Deus transforma maridos passivos e esposas dominantes em pessoas que amam, lideram e servem. Vamos ler juntos? A graça de Deus transforma maridos passivos, esposas dominantes, em pessoas que amam, lideram e servem. Hoje nós estaremos meditando um pouquinho a respeito da família de Isaac e de Rebeca. E o autor do livro, o pastor, traz a reflexão a partir do comportamento desse homem e dessa mulher no ambiente familiar. E nós estaremos meditando um pouquinho a respeito, nesses breves momentos, passividade e manipulação. E eu vou dizer aos irmãos e irmãs nesse lugar, que desafio ler esse capítulo, viu? Porque o Senhor vai mexendo com as estruturas, e como nós mulheres precisamos ser mulheres segundo o coração de Deus, e caminhar na orientação do Espírito Santo na nossa vida. E como os homens precisam também da graça de Deus para se posicionar em momentos em que o Senhor os coloca em desafios diante da sua família, também serem movidos debaixo da coragem e da ousadia que o Espírito Santo pode nos entregar, amém? A Bíblia diz o seguinte, 2 Timóteo 1,7, vou pedir para que você acompanhe. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Vou ler novamente essa versão, que é proposta pelo autor. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Eu posso ouvir um amém?
Somente o Espírito Santo de Deus pode trabalhar nos nossos corações de forma que a nossa natureza, inclinação para o pecado não nos controle em momentos de pressões familiares. Mas vamos então falar um pouquinho desse contexto histórico. Por gentileza, mano, coloca aí para mim o slide. Então, Abraão casou com Sara. A família de Abraão e Sara sofreu por antecipação, por ansiedade, por medo. Havia uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. Sara era estéril. E a mulher é inclinada um pouquinho para a ansiedade, a mulher tem inclinação para a precipitação. E segundo o autor, o medo em relação ao dia de amanhã e a dificuldade em esperar o tempo de Deus leva muitas vezes o coração da mulher à inclinação a tomar atitude no momento que não deve ser tomado, ou seja, ser levada pela impulsividade e pela precipitação. Então Eva observou o tempo do seu corpo, tinha promessa no seu coração, olhou para sua serva e disse: vou dar um jeito dessa promessa ser cumprida na minha casa. Então, Abraão gera Ismael com a sua serva, e nós conhecemos a história. Deus tinha uma promessa sobre a vida de Sara, então Deus abre a sua madre, e ela então gera Isaac. E nós sabemos o que essa precipitação levada pela ansiedade, pelo medo, pela falta da espera em Deus, gerou e tem gerado até os dias de hoje. Então Isaac casa com Rebeca. Rebeca, assim como Sara, também era estéril e precisou também ser agraciada por Deus para gerar filhos, mas havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Isaac era o filho da promessa. Então, Isaac casa com Rebeca e ambos geram Esaú e Jacó. Até então, quando nós olhamos para a história deles, é uma história que parece que é muito romântica. Abraão manda em busca de uma futura nora, aparece uma futura nora dedicada, trabalhadora, eles se encontram, se apaixonam, enfim. Gênesis 25, 21 diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, então sua mulher concebeu. E não somente isso, a Bíblia fala em Gênesis 26, 13, que Deus o engrandeceu e enriqueceu até que ele se tornou muito rico e poderoso. Então a promessa que Deus tem sobre a mim, sobre a sua vida, sobre a nossa família, será cumprida, amém? Só que Rebeca, assim como Sara, tinha uma característica dominante em relação à passividade de Isaac, seu marido. E aqui novamente a Bíblia nos mostrando a história repetindo. Então, os problemas da família de Isaac foram extremamente semelhantes à sua família, o seu pai, a sua mãe, a história se repete. Aquilo que nós não tratamos, daquilo que nós vivemos no nosso ambiente familiar, nós levamos para gerações futuras. Então nós precisamos, em nome de Jesus, quebrar ciclos do engano, ciclos da mentira, da precipitação, da ansiedade, da falta de espera em Deus, porque senão, assim como essas famílias, nós sofreremos algumas consequências totalmente desnecessárias, se homens e mulheres de Deus se posicionassem na dependência do Senhor. Então eu e você, de tempo em tempo, enfrentaremos uma dificuldade, uma crise familiar em alguma área, porque nós estamos no mundo jaz do maligno, então o pecado traz consequências sobre nós. Mas, muitas vezes, eu e você contribuímos diretamente para que Satanás encontre uma brecha no meio familiar e ali ele cause discórdia, separação, intrigas e problemas que nós necessariamente não enfrentaríamos. Então, a família de Isaac, dentro da sua casa, também sofreu o problema de favoritismo. Ismael não foi expulso de casa quando Isaac nasceu? Depois que cresceu? Se não fosse a intervenção de Deus, ele teria morrido, mas Deus tinha uma promessa também sobre a vida de Isaac e de Ismael. E dentro da família de Isaac tinha um problema de favoritismo, eram gêmeos.
O pai tinha um coração inclinado para um filho que era ligado à caça, e a mãe tinha o coração inclinado para outro filho que era mais caseiro. Outro problema, mentira, precipitação, a distância emocional entre os cônjuges e a manipulação. E o autor diz assim: todos esses traços estão presentes também na família do século 21. Embora Abraão e Sara também tenham deixado um legado de fé para o seu filho, este deixou a casa dos seus pais com dificuldades não resolvidas, que se repetiram em sua vida e na sua família. Quando alguém que admiramos toma as rédeas da nossa vida, e quando nós entregamos uma zona de conforto, perigosa se instala. Então nós estamos diante de um homem, eu acredito que a maioria dos irmãos e irmãs que conhece a história, e Deus havia liberado uma palavra sobre a vida daqueles gêmeos, que nós estaremos meditando rapidamente, mas que a distância emocional que se perpetuou dentro daquela casa, entre o casal, trouxe uma barreira muito grande. Então, onde não há comunicação, onde não há clareza, onde não há acordo, onde não há diálogo, onde não há perdão, onde não há reconciliação, onde não há o mesmo coração, ali há o espaço para manipulação, passividade, divisão e outros problemas que nós vamos perceber aqui. Passividade de Isaac e manipulação de Rebeca. É interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, nós sabemos que o filho mais velho tem o direito da primogenitura e as bênçãos que o alcança. Mas Deus tinha liberado uma palavra sobre a vida dessa mulher, e Gênesis 25, 23 diz assim: e o Senhor lhe disse: 2 nações há em teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. E um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá o menor. Então essa mulher recebeu uma palavra de Deus, que havia 2 nações no seu ventre, que um seria mais poderoso que o outro, e não somente isso, que o maior serviria o menor. Ou seja, Deus já tinha revelado para aquela mulher os planos de Deus para os seus filhos. Portanto, Rebeca não precisaria, pela lógica, se preocupar, porque Deus já havia falado que havia uma bênção sobre a vida de Jacó. Mas a cultura daquela época, a bênção estava sobre a vida do filho mais velho. Problemas não tratados se repetem. Olha que interessante que o autor do livro destaca uma frase de um psiquiatra que diz o seguinte, em relação às suas experiências atendendo casais em consultório: nos últimos anos, tenho visto em meu consultório um grande número de casais que compartilham algo comum. O homem é ativo, articulador, vigoroso, bem-sucedido no trabalho, mas em casa é inativo, letárgico, distante, frio. Mantém um relacionamento passivo com a esposa, o que a enlouquece. Então Isaac estava de idade, a Bíblia fala que ele já não enxergava bem, e quando na Bíblia nós vemos, quando se trata de cegueira, não é apenas uma cegueira física, é uma cegueira espiritual. E então ele chama o seu filho para que ele libere a bênção sobre a vida de Esaú. Rebeca então ouve a conversa do seu marido com o seu filho mais velho, e talvez naquele momento, uma suposição ela trouxe na mente: não, mas Deus falou que ia abençoar o mais novo em detrimento do mais velho. O mais velho que vai servir o mais novo. E ele está liberando a bênção sobre o mais velho. Não, eu tenho que ajudar a Deus, porque essa promessa tem que se cumprir na minha casa. Então, sorrateiramente, aquela mulher tem uma ideia mirabolante. E aí entra, vou dizer assim, um espírito, porque isso é maligno, um espírito de manipulação, de engano e de mentira. Então ela chama o seu filho mais novo, nós conhecemos a história, não é?
chama o seu filho mais novo, e ela ouve o diálogo do pai com o filho, em que manda ele fazer uma caça para ele comer aquele guisado. E é interessante que o autor ele traz uma perspectiva muito interessante, que ele fala assim, olha, o homem, ele é inclinado, muitas vezes, pelo desejo em relação a algo. E aquilo faz seus olhos brilharem e desejarem. Então, Jacó não era um homem de caça, Esaú era um homem de caça. Isaac pediu para que seu filho fizesse um guisado, lhe agradasse, e ele liberaria a bênção. Então, ele estava com vontade de comer algo. E todas as vezes que o nosso coração é inclinado a desejar algo, sem antes nós consultarmos a Deus em relação àquilo, nós sofreremos algumas consequências. Não foi assim no Jardim do Éden? Cadê Adão que não estava do lado daquela mulher? Desde lá, o Senhor tem nos sinalizado que as mulheres muitas vezes caminham pelo lado emocional e são mais fáceis de serem inclinadas para o erro da manipulação. Não foi ela? Foi a serpente ou foi Eva que deu o fruto para Adão? Quem levou Adão a erro? Quem foi pacífico nesse processo? Aquele livro que fala, né, a síndrome de Adão. Leia esse livro que ele é muito interessante. Mas o autor traz que tudo isso aconteceu pela falta do diálogo daquele casal. Então ela veste o seu filho mais novo com as roupas do filho mais velho, prepara o guisado para o seu marido, e ali o espírito de engano, de mentira é colocado, porque essa mulher resolveu dar uma ajudinha para que a promessa de Deus fosse cumprida na sua casa. Uma mulher manipuladora, manipulou o seu filho e manipulou o seu marido no processo ali de mentira. Rebeca estava buscando o caminho de Deus, mas de forma errada e equivocada. Muitas vezes nós mulheres podemos ter a inclinação de fazer a coisa errada, de certa maneira entendendo que estamos fazendo a coisa certa. Por quê? Porque temos dificuldade de esperar o tempo de Deus, esperar a maneira de Deus, esperar o processo de Deus, e aí nós queremos então dar uma ajudinha para Deus, e aí nós entramos nesse processo de manipulação, que é levar o outro a fazer aquilo que eu desejo que ele faça. E isso é maligno, é demoníaco, e nós precisamos, em nome de Jesus, tirar da nossa vida e não dar legalidade para Satanás. Mas a Bíblia, então, fala em Gênesis 27:15, desse casal emocionalmente distante. E diz assim: depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em sua casa, e vestiu Jacó, o seu filho mais novo. A Bíblia fala com detalhes sobre esse momento do diálogo, em que ele percebe que a voz é de um, mas que o pelo e o cheiro é de outro. E o autor desse livro nos leva a refletir até que ponto Isaac estava se permitindo ser enganado, ou até que ponto realmente ele estava sendo enganado. E o autor nos coloca da seguinte forma: a passividade é pecado. Então começa a levantar conjecturas. Será que Isaac foi o protegido da mamãe? Será que Isaac em alguns momentos foi levado a não confrontar o erro, não ser confrontado no seu erro, a não se posicionar diante dos desafios da vida? Nós ficamos em conjectura, mas de tudo que nós podemos dizer é que esse homem foi passivo em relação a algo que ele não poderia ser. Pois, mais uma vez, o homem se omite em assumir o seu papel no lar e ser sensível à voz de Deus, fugindo assim das responsabilidades que lhe foram confiadas por Deus. Adão cometeu esse erro e por isso o marido age passivamente hoje e expõe a esposa a um perigo desnecessário que pode ser letal a toda a família. Então, novamente, o autor nos traz aqui que essa passividade, muitas vezes, que o homem pode ter na sua casa,
E nós estamos falando sobre, pode alterar, às vezes é mulher, às vezes é homem, mas aqui nós estamos falando sobre Isaac, sobre Rebeca, e o autor ele é bem direto, falando sobre o comportamento tendencioso da mulher à manipulação e do homem à passividade. Então, o autor ele diz assim que Adão cometeu esse mesmo erro e expôs a sua família em perigo, e nós sofremos consequências até hoje. E assim também a Bíblia nos mostra de Isaac. Ele teve um momento de dúvida ali, mas ele não confrontou, ele não procurou saber a verdade passivamente. Ele liberou a bênção ao filho errado até então. E o autor diz assim: nenhum marido que não dependa de Deus sabe o que é melhor para a sua esposa. E é nesse contexto de amar a esposa como a si mesmo que a passividade masculina mais agride a mulher, ou seja, quando a omissão é intencional. Pelo distanciamento do casal, por não haver diálogo, para essa mulher não falar: olha amor, eu recebi uma palavra do Senhor. E essa palavra diz que o mais velho servirá ao mais novo. Vamos buscar a Deus em oração para saber o que o Senhor quer fazer na nossa família, na nossa casa. Não havia diálogo, havia distanciamento. E o autor nos traz que em algum momento a frieza entrou nesse casal. E quando a frieza entra, na verdade, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Era um casal indiferente, que não conversavam sobre a família, não conversavam sobre as coisas. E o autor nos dá a entender que essa passividade desse homem estava ligado à sua zona de conforto da paz. Sabe quando a mulher fala quando quer uma coisa? Fala no ouvido, pressiona, que você está tão cansado, que você fala: tá bom, tudo bem, pode ser. Você não está nem a fim de discutir. E alguns falam: eu prefiro ter paz do que ter razão. Mas muitas vezes essa passividade em busca da paz e permanecer na zona de conforto faz com que as mulheres tomem a rédea da casa, que as mulheres tomem todas as decisões em relação à criação dos filhos, a dinâmica da casa, as finanças da casa, a posição do marido. E aí quando nós percebemos, esse homem é passivo dentro de casa. Ele não participa diretamente das decisões. E por outro lado, a mulher se estressa com isso. Porque é pesado demais ela assumir um papel que não lhe foi confiado. E o autor nos traz que isso é na verdade porque o amor foi se esfriando, o diálogo foi se distanciando. Então as responsabilidades, os lugares ali foram colocados de forma errada. E todas as vezes que o homem é omisso em relação à posição dele dentro da casa, há uma consequência danosa sobre a sua vida. Então o autor nos diz que esse homem deveria ter confrontado a sua esposa. Mesmo após ter ocorrido todo esse caos, instaurado esse caos, e devido a isso, porque o irmão mais velho, ele conscientemente como pai, desejou algo e negociou em busca do prazer momentâneo. Então ele trocou a bênção por um prato de guisado, sim ou não? Ele não foi obrigado, ele negociou. Mas quando caiu em si, percebeu que perdeu a bênção, se revoltou. E a Bíblia fala que quando ele chega para o pai com a comida e vê tudo aquilo que aconteceu, e que seu irmão recebeu a sua bênção, ele diz: pai, mas não sobrou nenhuma bênção para mim. O erro da precipitação. Então o pai disse que não, e ali foi instaurado um grande problema familiar. Não somente o distanciamento dos cônjuges, mas agora o distanciamento do coração dos filhos. Um era preferido do pai, o outro era preferido da mãe. E quando o filho mais velho percebe que perdeu a bênção, a Bíblia diz que um grande ódio entrou no seu coração. E o diabo entrou na sua mente, ele começou a arquitetar: meu pai está velho, está quase morrendo, e quando ele morrer eu vou matar o meu irmão. Tudo isso porque uma mulher teve uma grande ideia de dar uma ajudinha para Deus. Olha o que o autor diz: deixar pai e mãe não é apenas sair de casa. Isaac casou, deixou o pai e a mãe. Só que o autor nos diz: olha, deixar o pai e a mãe não é apenas sair de casa. Deixar pai e mãe significa abandonar o modelo de vida não benéfico da família de origem e abraçar a nova família, buscando amá-la de modo a refletir Jesus. Amar a esposa implica em ser terno e firme como Jesus. Ele não se posicionou, ele não dialogou,
Em amor, ele não confrontou o erro da sua esposa para que juntos buscassem a restauração dos filhos. E nós sabemos que Jacó teve que sair fugido. Depois Deus o encontrou. Jacó significa enganador. Ele teve encontro com Deus porque havia uma promessa sobre a vida dele. E ele se tornou o príncipe de Deus. Ele lutou com Deus, teve o seu caráter, a sua vida transformada por Deus. Porque apesar de nós sermos famílias imperfeitas, a graça perfeita de Deus nos alcança. Em meio aos nossos erros, a graça, o perdão, o amor de Deus nos cobre. Então que nós possamos nesta manhã refletir sobre aqueles comportamentos de passividade, de manipulação que muitas vezes estão presentes dentro do nosso âmbito familiar, e colocar diante da cruz de Cristo, e que juntos os cônjuges possam colocar a casa e a vida em ordem. Mas apesar da passividade, Isaac era um homem de fé e deu continuidade àquilo que Deus havia prometido através de Abraão. Hebreus 11:20 diz: pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. A Bíblia diz também em Hebreus que nós precisamos de paciência, para depois de nós havermos feito a vontade de Deus, repita comigo, a vontade de Deus, nós possamos alcançar a promessa. Então, eu e você, nesta manhã, estamos aqui. Que o Espírito Santo venha ministrar no nosso coração. E que manipulação, mentira, intriga não venha fazer parte da nossa jornada. Que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, sensíveis à voz de Deus. E aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida, na nossa família, na nossa igreja nesse tempo, o Senhor fará. O que eu e você precisamos buscar em Deus em oração. Esse casal não buscou a Deus em oração. Os filhos não buscaram a Deus em oração. E toda família que não busca a Deus em oração sofre consequências terríveis. Isaac teve suas falhas como marido e pai, mas essa não foi toda a história. Ele continuou a ser parte do plano de Deus e criar uma grande nação. Os planos de Deus para as nossas vidas jamais serão frustrados. Jó certa vez disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Agindo Deus, quem impedirá? Sofremos consequências, sofremos situações difíceis porque nos falta a dependência de Deus, nos falta a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. E uma casa dividida não subsiste. Por isso que a Bíblia nos ensina, como povo de Deus, ter um só coração, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, que é Senhor de todos. Aqui nós somos uma família, e que sejamos uma família dependente do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus, uma família que reconhece os seus erros, que conversa a respeito, que alinha, que se perdoa, que se ama e que é restaurada pela graça de Deus diariamente. Olha o que o autor diz: por isso é importante contribuirmos para momentos de conversas difíceis familiares, compartilhando aquilo que nos agrada, aquilo que nos frustra. Lembrar que quando há amor e reconhecimento de erros e busca de crescimento, Deus transforma cônjuges passivos ou dominantes em cônjuges íntimos que vivem em amor, apesar da natureza pecaminosa. Você pode fechar os seus olhos? Nós vamos orar. Coloque mesmo o seu coração, a sua família na presença do Senhor. Precisamos trazer o reino de Deus para dentro da nossa casa, o reino de Deus para dentro das nossas atitudes. E o amor está, de certa forma, intrinsecamente ligado ao sofrimento, porque dentro de casa nós somos confrontados com a natureza errônea que não deve permanecer. Mas, acima de tudo, que possamos ter um espírito totalmente submisso à vontade de Deus. E que aquelas coisas não tão boas que nós carregamos, muitas vezes herdados pelos comportamentos familiares, nós possamos quebrar em nome de Jesus. E possamos ser famílias saudáveis segundo o coração de Deus. Pai, nós estamos aqui nesta manhã e nós te louvamos porque a tua palavra, ela é tão direta aos nossos corações.
ela penetra a nossa alma, ela confronta o nosso comportamento. O Senhor conhece a realidade de cada lar, as dificuldades de cada família, o que cada mulher sofre em relação à passividade do seu esposo muitas vezes, o que muitas vezes o homem sofre pelo posicionamento errôneo e manipulador da sua esposa, e pedimos por misericórdia. Que não haja, Senhor Deus, preferência de filhos dentro das casas. Que haja diálogo, que haja amor, que haja conserto, que haja restauração, que haja alinhamento. Pai, em nome de Jesus, converta o coração dos filhos aos filhos, aos pais, dos pais aos filhos. Converta o coração dessa mulher ao coração do seu esposo, o coração do seu esposo ao coração dessa mulher, para que possamos caminhar dentro de uma casa equilibrada, saudável e cheia da Tua graça. Que conversas muitas vezes difíceis e que nós queremos evitar, cada um de nós possamos enfrentar na graça e no temor do Espírito Santo de Deus, e dizer: meu bem, você me feriu em relação a isso. Dizer: amor, você me machucou quando você fez isso. E que o Espírito Santo de Deus venha trazer amor onde há distanciamento, comunicação onde há frieza, alinhamento onde há desordem. Que Teu Espírito Santo habite no nosso meio, e que a paz do Teu Espírito seja o árbitro dos nossos corações. O Senhor não nos deu espírito de medo, o Senhor nos deu coragem para enfrentar situações difíceis, mas o Senhor também nos deu domínio próprio, autocontrole, para nós não decidirmos na força do nosso braço, para nós caminharmos na dependência do Teu Espírito. Em Teu nome nós oramos e pedimos: aperfeiçoe, Deus, na nossa família, na nossa casa, na igreja, a obra que o Senhor começou, e que Satanás não encontre brecha da intriga, não encontre brecha da divisão, não encontre, Senhor Deus, em nome de Jesus, nenhum lugar onde ele possa incitar irmãos contra irmãos, mas que aqui possa estabelecer o reino de Deus, reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Em Teu nome nós oramos, no poderoso nome de Jesus. Amém. Essa palavra é desafiadora, mas você pode aplaudir a Deus por isso? O Senhor corrige aos filhos, porque Ele nos ama, em nome de Jesus.